Você sabia que algumas igrejas em Angola recebem dinheiro do Orçamento Geral do Estado? Sabias também que o governo angolano financia algumas ações das mesmas igrejas e ainda isenta elas de impostos como o IPU e o Imposto de Importação? Angola é um Estado laico, conforme reza a Constituição da República, mas mesmo assim o governo ainda intervém nos assuntos religiosos. Por isso, as megas igrejas evangélicas em Angola deixaram de ser apenas centros de fé para se tornarem os novos epicentros do poder. A pergunta é: por que só agora? E como instituições que pregam o reino dos céus na terra estão, na verdade, a redesenhar o mapa eleitoral em Angola para 2027. Você sabia que em Angola existem mais de 2.000 igrejas e destas, só a província de Luanda, que é a capital do país, tem mais de 1.500 igrejas? Pois é. Todas essas perguntas serão respondidas aqui. Aperta o cinto, porque hoje vamos entender como a Bíblia e as urnas de voto se tornaram inseparáveis no cenário angolano. Ative o sininho e inscreva-se no canal. A relação entre a política e as igrejas em Angola não é exatamente um segredo guardado a 7 chaves, mas sim é uma complexa teia de alianças estratégicas, influência social e, por vezes, tensões de bastidores. Em vez de conspirações ocultas, o que existe é uma dinâmica de poder que se manifesta de várias formas. Primeira forma, o peso do voto e a mobilização de massas. As igrejas em Angola possuem o que qualquer político deseja, que é a proximidade direta com o povo. Em muitas comunidades, o pastor ou o padre tem mais autoridade moral do que o administrador municipal ou qualquer ente político. E aqui falamos do apoio silencioso. Durante os períodos eleitorais, como que se vislumbra para 2027, as igrejas tornam-se plataformas cruciais. Desta feita, o financiamento funciona como uma moeda de troca. O Estado, por exemplo, garante a sobrevivência legal e financeira da igreja. E a igreja, por sua vez, garante a paz social entre os fiéis. A terceira forma, lembras-te da batalha pela IURD, que é a Igreja Universal? Pois é, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola é o exemplo mais visível de como a religião e a política se fundem. E aqui fala-se de soberania versus diplomacia. A divisão interna da Igreja Universal e a subsequente intervenção do Estado angolano geraram um mal-estar diplomático com o Brasil. O segredo está na disputa, que não foi apenas doutrinária, mas sobre como o controle do patrimônio milionário e a influência sobre milhares de fiéis que representam uma base eleitoral sólida. O que leva-nos também a falar aqui da dualidade das instituições. Existem 2 blocos principais que o governo observa com bastante atenção nas igrejas de Angola. E aqui podemos falar das históricas igrejas, a católica, através do CEASTE, e o SICA, que é o Conselho das Igrejas Congregacionais de Angola. A Igreja Católica, por exemplo, ou em particular, tem um histórico de ser uma voz crítica que aponta sempre as falhas na gestão pública e as desigualdades sociais.
O segredo aqui é o equilíbrio diplomático. O governo precisa respeitar essas críticas que vêm da Igreja Católica para evitar revoltas populares, mas ao mesmo tempo tenta cooptar as suas lideranças. Muitas denominações religiosas em Angola, sobretudo as mais recentes, dependem do reconhecimento legal para operar, e isso cria uma relação de dependência, onde, em troca da legalização, estas instituições oferecem apoio político implícito. Aqui estão os pilares desse ecossistema financeiro. Primeiro, vamos falar das subvenções estatais e do orçamento geral do Estado. Embora Angola seja um Estado laico, o governo reconhece o papel social das igrejas, e isso traduz-se em apoio financeiro direto via orçamento geral do Estado. As igrejas com estatuto de utilidade pública, como a Igreja Católica, a Metodista ou a Igreja Tocoísta, recebem verbas para a manutenção de infraestruturas sociais como os hospitais privados, os centros de saúde, algumas escolas ou institutos superiores, as rádios ou emissoras. Portanto, ali existe uma parceria. Por exemplo, de outras parcerias estratégicas, nas províncias mais vastas e de difícil acesso, como é o caso do o Chico Leste, quando muitas vezes financia a logística, ou seja, o governo financia a logística de missões religiosas para que estas executem serviços que a administração pública ainda não consegue cobrir na totalidade. A igreja não oferece apenas oração, ela oferece uma rede de contatos, um senso de comunidade e, principalmente, uma identidade em meio ao caos urbano. E qual é o perfil então do eleitorado angolano? O perfil do eleitor angolano mudou. Antes, havia a lealdade partidária, que era quase hereditária ou geográfica. Hoje, ela passa pelo crivo do púlpito. As grandes igrejas concentram a juventude, que é o maior ativo eleitoral de Angola, e têm o poder de transformar um fiel em um cabo eleitoral ativo em questão de um domingo. E por isso o governo tenta manter as lideranças religiosas por perto para garantir controle social. Se um candidato não fala a língua de Canaã, ele corre o risco de ser alienado por grandes blocos eleitorais. Concluindo, o futuro de Angola será definido pelos fiéis. E a ascensão das igrejas não é um fenômeno passageiro, é uma reestruturação profunda da sociedade angolana. Elas preencheram lacunas emocionais e sociais e agora reivindicam seu lugar na mesa das decisões. Em 2027 e nos anos que virão, o candidato que ignorar o poder mobilizador da glória a Deus poderá descobrir tarde demais que o povo já escolheu um novo pastor. E você, achas que o futuro presidente da República poderá ser escolhido pelos fiéis? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vamos debater com respeito. Não esqueça de se inscrever para mais análises sobre a nossa realidade. Até a próxima.